Olha, os dois chefes da área da saúde de Franca, que foram exonerados do cargo após o escândalo do fura-fila, foram ouvidos na Câmara Municipal. Eles confirmaram que vacinaram os próprios parentes. Veja. A comissão da Câmara de Vereadores ouviu duas peças fundamentais na investigação sobre os casos de fura-fila da vacinação e descobriu que tanto o antigo chefe da Vigilância Epidemiológica, Kleber Benedito, quanto o ex-responsável pela Vigilância Sanitária, Caio Carvalho, vacinaram parentes. Mas se a gente for avaliar, em termos legais, a gente vai inclusive analisar se há legalidade nesse ato, se está tudo certo, mas na questão ética, na questão moral, fica uma coisa muito estranha, né? Que a gente não pode aceitar esse tipo de situação. Ninguém pode usar o cargo que tem em benefício de parentes. É assim que a gente avalia. Após o decreto de lei que obrigou a publicação dos nomes dos vacinados em Franca, centenas de casos suspeitos de fura-fila vieram à tona. Pelo menos 2 foram confirmados pelo prefeito, mas esses não seriam parentes dos comissionados da prefeitura. São 2 mulheres, 57, 58 anos, que nós não encontramos vínculos delas com nenhum dos grupos prioritários que já foram feitas as vacinas e elas têm menos de 60 anos, então está fora do protocolo. 2 servidores afastados estariam envolvidos diretamente com essas 2 pessoas que efetivamente furaram a fila? Seriam parentes, alguma coisa assim? Não são parentes desses 2, não são parentes de ninguém, não são, à primeira vista, não são parentes de nenhum servidor, né? A gente afasta eles, não porque eles são culpados, mas a gente afasta eles para protegê-los e também para poder garantir a evolução dos trabalhos. Exonerados dos cargos, os antigos chefes da vigilância ainda relataram que até a responsável do estado pela Regional de Saúde em Franca também vacinou uma parente idosa. Eles alegaram para os vereadores que seguiram o protocolo da vacinação da gripe com as sobras da vacina de Covid. O pessoal da vigilância alega que não cometeram ilegalidade porque o protocolo da H1N1, que foi adotado no sistema de vacinação do Covid, previa essa vacinação de idosos mesmo com a xepa. Ainda segundo o vereador, agora nos próximos passos, deve ser ouvido o secretário da Saúde, Lucas Souza, já que, segundo ele, houve divergência no que foi dito pelos chefes da vigilância na orientação passada pelo secretário. Depois de toda a investigação concluída, um relatório vai ser encaminhado para o Ministério Público. Nós devemos ouvir o secretário Lucas, porque há uma contradição entre a fala dos 2 chefes da vigilância e o secretário, porque na sindicância o secretário alega que a xepa era para ser usada em profissionais de saúde, a vacinação para profissionais de saúde. E os profissionais da vigilância falam que poderiam ser vacinados idosos. Então, quer dizer, teve uma recomendação do secretário para profissionais de saúde que não foram acatadas pela vigilância. E isso nós precisamos tirar essas dúvidas, essas contradições. Nós vamos chamar o secretário Lucas e também chamar as chefias da atenção básica da prefeitura. Olha, realmente uma situação muito complicada. Nós questionamos o governo do estado sobre a denúncia de que a diretora da Vigilância Epidemiológica Estadual teria também vacinado uma familiar, mas até agora não tivemos resposta, tá? Como disse muito bem o vereador e a comissão que está investigando esse caso do fura-fila em Franca. Pode não ter sido ilegal, crime, né? Porque vacinaram idosos, apesar do secretário ter orientado, no caso da xepa, da sobra da vacina, no dia ela tem um prazo. Se você não vacinar dentro daquele prazo, depois que o frasco já foi violado, ela estraga. Então, quando se tem a xepa, se tem a sobra, segundo o secretário, era para se convocar funcionários da área da saúde, que fossem pelo menos aí autônomos, mas ligados à área da saúde. E os chefes da vigilância chamaram parentes, idosos, porém parentes, né? E aí você fala, Tiago, mas por que tem que ser punido então se eram idosos? É porque eles tinham essa informação privilegiada da sobra da xepa, né? Eu, por exemplo, na época também tenho parentes idosos, você também tem parente idoso, que você poderia ter antecipado a vacinação como eles fizeram, mas você não teve esse privilégio porque você não tinha essa informação
privilegiada que eles tinham. Eles eram chefes, então eles sabiam todos os dias quando sobrava vacina, né? E se for pensar assim, ó, sobrou hoje, chama o fulano, chama o ciclano. Esse é o problema, né? Por mais que não possa encontrar um crime, você encontra uma falta de ética tremenda, muito grande, né? E por isso foram exonerados, foram punidos e agora a investigação segue, ouvindo o secretário da Saúde e, claro, a gente continua acompanhando mais detalhes dessa investigação também na Câmara Municipal, lembrando que a polícia também investiga esse caso com o pessoal da seccional.